Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça para praticar ou permitir que com ela se tenha qualquer ato que vise o prazer sexual. O Código Penal brasileiro trata dos crimes contra a dignidade sexual. E entre eles se encontra também o estupro de vulnerável, que é a prática sexual com menores de 14 anos de idade. Quando nesse crime não há recompensa financeira ou outras formas de gratificação, ele é denominado abuso sexual. O abuso sexual acontece quando um adulto, ou até pode ser mais adultos, se aproximam de crianças ou adolescentes com o objetivo de satisfazer necessidades ou desejos sexuais. É uma invasão ao corpo da criança, isso, e ela não tem maturidade nem desenvolvimento para poder dar esse consentimento. A fragilidade física e psíquica da criança, numa sociedade onde o mais forte prevalece, contribuíram para a falta de proteção. A criança, ela passou a ser respeitada como sujeito de direitos recentemente, Então, até muitas gerações atrás, ela era assim utilizada como um objeto, dentro de uma família. Esse agressor, em primeiro lugar, é o pai biológico, depois a gente tem o padrasto, tio, avô, irmão, primo e assim por diante. O abuso sexual não se constitui num pênis, Existem todos os toques, carícias, sexo oral, enfim, tem todo um conjunto de atos que são tão danosos quanto. Esse não é um crime de exclusividade masculina. As mulheres também são agressoras sexuais, causam danos seríssimos às crianças, tanto quanto os pais. Apesar de, desde o início da nossa civilização, haver casos de abuso sexual de crianças, eles somente passaram a ser objeto de estudo mais aprofundado há cerca de 45 anos. Uma das mais importantes descobertas é que, na menor parte dos casos, o abusador não sofre de pedofilia, hoje reconhecida como doença pela Organização Mundial da Saúde. A pedofilia é um pensamento, é um sentimento, não é uma ação. Só ações é que são crimes. Quando a pessoa apenas pensa, sente aquilo, olha para uma criança, por exemplo, e tem uma certa atração pela criança, mas fica só nisso, isso não é crime. Não é crime. E isso merece cuidado. Sim, porque às vezes isso pode sair de um sistema de valor ético da pessoa, moral, e aí passar para um estupro ou para um abuso sexual. É um engano acreditar que todo abuso sexual contra criança e adolescente decorre de alguém que seja portador da pedofilia. Na verdade, os portadores dessa doença pedofilia correspondem ao menor número de casos de abusos sexuais contra a criança. A primeira monografia sobre o tema foi escrita por Ambroise Tardieu, um médico legista francês, em 1860. Na época, ele descreveu quase todas as formas de abuso, conforme conhecemos hoje. Mas o que ele infelizmente não conseguiu foi convencer a sociedade da época de que a maior parte dos casos acontecia dentro das famílias. Somente 100 anos depois, o trabalho do médico francês foi confirmado por um grupo de radiologistas americanos, o que levou a uma mudança nas práticas de atendimento e também de proteção às vítimas de abuso. A gente tem que pensar que quando uma criança sofre um abuso sexual, e geralmente isso acontece por quem pratica deveria protegê-la e cuidar, e é quem oferece coisas boas e positivas, essa criança não entende o que está acontecendo com ela. Esther Brito só entendeu que era abusada desde os 5 anos de idade, quando assistiu uma palestra na escola sobre o assunto. Ela tinha 12 anos na época. Aí eu comecei a entender o que realmente acontecia comigo, Que até então, meu conhecimento, não era nada, era normal, era um carinho, porque era o que falava pra mim, é só um carinho, é normal. Você chegou a perder a virgindade com o abusador? Foi. Com o abusador. Esther vem de uma família paraense com poucos recursos financeiros, mas esse tipo de crime não é exclusivo das classes populares. Tenho certeza que acontece em todas as classes sociais, mas a gente costuma dizer que nas classes menos favorecidas, a largura da porta ela é mais fina, Então é mais fácil da gente escutar do outro lado, E quando a gente fala em classes mais favorecidas, há um certo preconceito em se procurar um serviço público de saúde, por exemplo. E aí a gente vê que além desses fatores sociais, existem outros fatores dentro da própria família
que podem estar viabilizando. Existe uma dinâmica, a gente diz assim, existe uma dinâmica familiar que, de uma forma geral, é uma dinâmica incestuosa. Então, a gente não pode só focar na vítima ou no agressor. A própria família como um todo tem um funcionamento incestuoso, portanto, muitas vezes a gente fala daquele que é agressor ativo, mas também existe aquele que é conivente, aquele que é complacente, aquele que viabiliza de alguma forma, talvez deixando claro que não passa só na ordem da consciência, mas de toda uma série de motivações inconscientes que podem também estar contribuindo para aquele fenômeno dentro da família. Mas apesar de já termos organizações internacionais, convenções mundiais, como a Declaração dos Direitos Humanos e leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição, que fizeram da criança um sujeito de direitos e não mais propriedade do país, ainda temos um longo caminho a seguir para cumprir o dever da proteção. Temos construído uma sociedade violenta, temos construído uma sociedade sexista, temos construído sim papéis diferentes para meninos e meninas. Então, nós batemos nos nossos filhos, nós ensinamos aos nossos filhos que quando algo não nos agrada, isso não será feito por meio da repreensão física. Todos devem ser protetores, não só os pais. Então, se eu vejo uma criança chorando, se eu vejo uma criança que está contando uma história, eu tenho como cidadão o dever de dar um socorro, de dar um primeiro cuidado, porque a criança realmente é indefesa.